E hoje eu quero dar sequência ao nosso estudo, e ao nosso tempo sobre paternidade. Nós no começo do ano começamos a falar sobre o amor de Deus, falamos sobre amar a Deus, o amor de Deus por nós e também amar o próximo como a nós mesmos, irmãos? O amor, ele é o fundamento. Paulo fala: há a fé, há a esperança e há o amor. Dentre esses três, qual que prevalece, qual que vai permanecer para sempre? O amor. Vai chegar uma hora, irmãos, nós não vamos mais precisar de fé, sabia? O dia que a gente fechar os olhos para esse mundo, nós não vamos mais precisar de fé, porque nós vamos alcançar o alvo da nossa fé, que é a eternidade com Deus. Nós não vamos mais precisar da esperança, porque a nossa esperança é que um dia Jesus vai voltar, ou quando fecharmos os nossos olhos para esse mundo, nós vamos abrir ele na eternidade, e lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dores. Um dia o nosso corpo será ressuscitado, nós vamos ressuscitar e o nosso corpo será glorificado. Esta é a esperança cristã, amém? Mas um dia essa esperança também vai findar, porque não vamos mais precisar novamente, não existe reencarnação, é uma só vida. Depois da morte ou da segunda vinda de Jesus, tudo será transformado e a nossa esperança também será concretizada. Mas existe algo que é eterno, que nunca vai passar, e este é o amor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles se relacionam em amor. A relação trinitária que nós falamos, a relação do Pai, do Filho e do Espírito, é uma relação de amor. Essa relação de amor se estendeu sobre nós. Deus estendeu o seu amor à sua criação, às criaturas que Ele fez, a mim e a você. E essa relação de amor, irmãos, vai durar por toda a eternidade. Por isso é importante nós conhecermos o amor, sabermos o que o amor de Deus tem para nós. E agora nós entramos numa nova temporada, a qual nós vamos falar sobre paternidade, amém? A pastora ministrou a primeira palavra falando da importância da família, o papel da família na sociedade, o papel da família para as pessoas, o papel da família, do homem, da mulher, dos filhos, o quão importante é esse ministério, porque a família é um ministério, amém? Família é algo instituído por Deus, e é por isso que Satanás se levanta tanto contra as famílias, não é verdade? Satanás tenta destruir desde cedo as famílias, trazendo separação, trazendo brigas, trazendo confusões, trazendo intrigas entre pais e filhos, filhos e pais, trazendo separação, contendas, discórdias. Por quê? Ele sabe que se tocar nas famílias, ele consegue mexer e mudar na nossa forma de ver Deus como um pai. E hoje, nessa sociedade contemporânea que vivemos, é muito difícil encontrar pessoas que conseguem ver Deus como pai. E o Senhor nos colocou esse tema no coração, por quê? Porque nós queremos conduzir a igreja nesse ano inteiro a transformar o seu coração num coração de paternidade, num coração que olha para o próximo e não vê ele apenas como um amigo, como uma amiga ou como uma alma para ser ganha para Jesus. Mas eu e você temos que ser pai e mãe, no sentido de cuidado para essa geração, amém? Nós temos que cuidar de pessoas, irmãos, mas só vamos cuidar se o nosso coração for um coração paterno. Por isso o Senhor está nos conduzindo para esse tempo. Primeiro, amar a Deus, receber o amor de Deus, amar ao próximo. Agora, receber a paternidade. Primeiro, paternidade de Deus Pai, entender, receber isso. Depois, eu me tornar um pai para as nações, amém? Pai lá no seu trabalho, pai na sua família, pai nas ruas, pai nos centros urbanos ou nos lugares de discórdia, nos lugares de
intrigas, de brigas, nos lugares de pobreza. Irmãos, os lugares de pobreza precisam de pais. Pais que vão lá nos lugares onde há escassez. A pobreza não é só falta de comida, falta de dinheiro. Hoje a sociedade é uma sociedade pobre, que encontra no TikTok um pseudo conforto, que encontra no Instagram, nas séries do Netflix, do Amazon Prime, né, e seja lá qual for a plataforma. Mas as pessoas encontram um certo refúgio, entre aspas, em lugares passageiros. Por quê? Porque faltam pais, faltam mães, faltam homens e mulheres que têm o amor de Deus em si. E como Jesus nos ensinou, da mesma forma que Ele nos ama, nós também amamos o próximo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas nessa noite o foco específico é falar sobre a adoção. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso uma verdade tão bonita. Ele começa a falar assim: porque Deus não nos escolheu nele antes da criação do mundo. Quando que Deus nos escolheu, irmãos? Olha que bonito. E esse aqui é o fio para que você entenda o resto do versículo. Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido a mim e a você. Amém? Isso tem que encher o teu coração de alegria, irmão. Deus não escolheu você. Mas o meu pai e minha mãe não planejaram a gravidez, eles estavam lá no momento, foi um acaso. Aí Deus me escolheu quando eu fui gerado. Não. Antes da criação do mundo, irmãos, Deus já havia escolhido e chamado você. Antes de tudo ser feito, Deus já tinha o amor dele destinado a mim e a você. Aí Paulo continua dizendo: para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então o chamado de Deus, irmãos, é para a santidade, amém? E também para sermos irrepreensíveis, para caminharmos numa vida reta, numa vida pura, numa vida verdadeira e limpa. E aí ele diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A quantos podem dar um glória a Deus por esse texto? Olha o que Paulo fala aqui: em amor, antes da criação do mundo, o Deus Trinitário, o Pai, o Filho e o Espírito, numa relação de amor, eles planejam a humanidade, eles planejam a mim e a você, e por causa deste amor, eles nos dão um predestino. Eles dizem: olha, eles podem chegar lá, e esse predestino é qual? Sermos chamados filhos de Deus, por meio da adoção que nós recebemos em Cristo Jesus, amém? Por quê? Porque Deus tem um bom propósito. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, a adoção de filhos, ela vem por meio de Jesus, porque Deus já nos predestinou a esta adoção. É claro que está condicionado a, como nós vimos em algumas pregações anteriores, aqueles que são filhos de Deus só podem se tornar filhos por meio de Jesus. Todos são filhos de Deus? Não. Só pode ser filho de Deus quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que reconhece a obra na cruz do Calvário, que tem Jesus como seu único Senhor e Salvador. Este recebe a adoção de filhos. Mas eu quero que você guarde isso: antes de tudo ser criado, antes da fundação do mundo, Deus já amava você, amém? E Ele já tinha para mim, já tinha para você a adoção de filhos. Mas Gálatas 4, versículo 4 ao 5, Paulo também fala assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher,
nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem o quê? A adoção de filhos. Então Deus enviou o seu Filho Jesus, na plenitude dos tempos, para que eu e você pudéssemos receber a adoção de filhos. E aí Paulo diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações. Olha o que Paulo está falando, irmãos. Agora, por meio de Jesus, eu e você nos tornamos filhos. E agora Deus o Pai envia o Espírito de Cristo sobre mim e sobre você. E por causa disso nós podemos clamar: Abba, Pai. Nós cantamos hoje: Abba, eu pertenço a Ti. Irmãos, isso é uma verdade no coração dos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem ministra no nosso coração que somos filhos. E aí ele continua dizendo: assim, você já não é mais escravo, amém? Mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, amém? Você pode olhar para quem está perto de você e dizer para ele: você não é mais escravo, você é filho e você é herdeiro de Deus. Eu quero falar rapidinho um pouquinho sobre a adoção. E hoje é bem rápida a nossa palavra também. Mas a adoção, ela vem quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, amém? Esse é um ponto e não há discussão sobre isso. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós falamos que recebemos a salvação. E se a gente pode resumir rapidinho quais são os processos da salvação. Primeiro, a graça de Deus, ela nos encontra. Não somos nós que vamos até a graça, mas a graça, ela nos alcança. Nós falamos na teologia arminiana, né, que é a graça preveniente, a graça que vem antes de nós reconhecermos a graça de Deus em nós, já existiu uma graça que estava nos atraindo. Se a gente pode usar um simbolismo aqui, é como se fosse um ímã, né? A graça é o ímã e nós somos o ferro. O ímã já existia antes do ferro, e quando o ferro foi criado, o que aconteceu? O ímã começa a atrair o ferro. Talvez uns mais rápidos, outros mais devagar, mas a graça preveniente que já existia antes de tudo, ela nos atraiu. Eu gosto muito desse texto de Jeremias 31, fala: com laços de amor, Ele nos atraiu até a sua presença. O eterno amor de Deus nos chama e nos convida para estar com Ele. Então nós reconhecemos a graça de Deus, a graça nos alcança, por isso nós recebemos salvação, amém? Não é por nós, não é por nosso mérito, não é por nossa escolha, mas é porque Deus nos amou e esse amor nos alcançou. Aí nós recebemos a regeneração. O que é a regeneração? É o nosso espírito humano, ele é avivado pelo Espírito de Deus, amém? Paulo fala que nós passamos a ser agora templo do Espírito Santo. Por quê? O nosso espírito humano recebe a vida de Deus, o ruá, como nós vemos em Gênesis, e Deus soprou sobre aquele boneco de barro, e a Bíblia diz que o Adão se tornou um ser vivente. Só a vida completa quando o Espírito de Deus sopra sobre nós, e esse Espírito, ele nos regenera, Deus nos vivifica. Junto com isso, nós recebemos também a justificação. O que é a justificação? Esse é um termo aqui relacionado mais ao âmbito jurídico, ao âmbito legal, que está relacionado a uma pessoa que era condenada, ela recebe o perdão de todas as suas condenações. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e estavam longe, distantes, separados da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus é santo, Ele é separado, Ele está distinto, num lugar longe. Por quê? Porque o pecado não pode habitar com Deus. Por isso que quando Satanás se rebela lá nos céus, Deus expulsa ele da eternidade.
porque não pode a santidade habitar com o pecado. Por isso que quando Adão e Eva pecam no Éden, eles saem do Éden, do lugar aonde eles estavam com Deus, porque aonde tem santidade não pode ter o pecado. O pecado é corrupção. O pecado, ele é tudo que vai contrário à santidade de Deus. E Satanás lançou essa semente na humanidade. Todos os homens nascem debaixo, e seres humanos nascem debaixo da influência do pecado. Mas quando recebemos Jesus, nós recebemos a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Jesus se fez maldito por nós no madeiro. Ele levou sobre si as nossas culpas. Ele levou sobre si as nossas transgressões. A Bíblia diz, João Batista fala, este é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Agora, todos os que creem em Jesus Cristo recebem a justificação, ou seja, aqueles que estavam condenados, agora passam para um lugar de estarem isentos daquela condenação. Antes estávamos destinados à morte física e à morte espiritual. Estávamos destinados a estar longe de Deus. Agora, por meio da justificação, nós passamos a ser filhos de Deus. Passamos agora a ter acesso a Deus novamente e passamos a ter a vida eterna. Os pecados do passado agora não podem mais nos condenar. E os pecados que vamos cometer agora não têm poder também de trazer acusação sobre nós. Não quer dizer que nós não temos que nos arrepender, amém? Não quer dizer que nós não temos que viver uma vida de santidade e caminhar o mais reto possível nos princípios de Deus. Mas Martinho Lutero descobriu isso e ele disse: o justo vive pela fé. E aqui às vezes a gente interpreta errado, mas quando Lutero fala o justo vive pela fé, ele está falando que o que recebe Jesus, o que é justificado, agora passa a viver uma vida de fé. Você que recebeu o perdão dos pecados por causa de Cristo, agora você vive uma vida de fé. Tudo o que você faz precisa ser fé em Deus, fé em Cristo Jesus. Então nós recebemos a justificação. Junto com a justificação, nós vivemos a santidade, que é o caminhar uma vida longe do pecado, estarmos separados dessas coisas. E há uma grande bênção na justificação, e esta bênção se chama a adoção. Porque quando nós somos perdoados dos nossos pecados, automaticamente nós recebemos a vida eterna e passamos a estar com Deus, junto com Jesus. A Bíblia diz que nosso lugar hoje é aonde, irmãos? Nas regiões celestiais, junto com Cristo. Nós estamos literalmente junto com Jesus nas regiões celestiais. E é Ele quem intercede por nós diante de Deus o Pai. Mas só pode estar lá quem é filho de Deus. E nós nos tornamos filhos por meio da adoção. Então a adoção, irmãos, ela é, se eu posso dizer assim, a melhor e a maior bênção que nós recebemos com a nossa salvação, amém? É claro que a regeneração é linda, a justificação é ótima, a santificação é ótima, a regeneração, ela nos leva para uma vida espiritual com Deus, mas a adoção, ela é a cerejinha do bolo de tudo que nós ganhamos na salvação. Por quê? Aquele que vê apenas a justificação é aquele crente que olha a Deus como um Deus longe e um Deus distante. Aquele que vê Deus como Deus que apenas o justificou é aquela pessoa que às vezes vê o juiz naquele tribunal. Você vai numa audiência, você tem o seu advogado, você tem a outra parte que está contra você e tem o juiz. Mas você chega lá no juiz, você dá um cumprimento dele de mano, né? Senta no ladinho do juiz, dá um abração nele. Ei, seu juiz, beleza? Faz um cafunézinho na cabeça dele. Fala assim, daqui a pouco nós vamos lá na tua casa agora comer uma pizza, né? É assim que você faz com o juiz? Não, ninguém faz isso com o juiz. Por quê? Porque ele tem uma autoridade. Mas
Você não tem intimidade com o juiz. Muitos cristãos recebem salvação, recebem justificação e olham Deus como um juiz. Ele me perdoou, Ele me justificou, Ele me deu uma nova vida. Muito obrigado, seu juiz. Mas esquecem que por meio da justificação também recebemos a adoção. A adoção, ela é um conceito familiar. Então toda vez que nós falamos de adoção, que Deus nos adotou, nós estamos falando de um conceito de família, irmãos. O próprio Deus nos introduz na sua família, nos conduz a uma vida de comunhão e também acesso à herança, amém? Então você agora faz parte da família de Deus. Você agora foi introduzido na família, desde lá dos primórdios, desde os patriarcas. Você faz parte da família do rei Davi agora, irmão. Você faz parte da família dos discípulos de Jesus. Pensa, você é brother de Paulo. Você é irmão, você é irmã de Maria, mãe de Jesus. Nós agora fazemos parte da família de Deus. Agora você também tem comunhão na família de Deus. Quando recebemos a adoção, também nós recebemos proximidade. Fala comigo assim: proximidade, carinho e generosidade. Quem faz parte da família de Deus, irmãos, você se torna próximo de Deus. Mas você começa a receber os carinhos de Deus e o cuidado dele. Mas você recebe generosidade de Deus. Eu quero ler uma frase de um teólogo, ele fala assim: estar bem com Deus, o juiz, é uma coisa. Estar ok com Deus, o juiz, irmãos, é uma coisa. Mas ser amado e cuidado por Deus, que é o nosso Pai, é algo ainda maior. E eu quero nessa noite trazer esse conceito para quebrar na sua mente um conceito errado de que Deus é apenas o juiz, amém? Irmãos, você precisa ver, eu preciso ver Deus como Pai. Ah, mas eu já vejo Deus como Pai, então você precisa de mais. Eu preciso de mais. Ver a Deus como juiz é bom. O juiz que perdoa, o juiz que nos deu o perdão, a graça, a salvação. O Deus que está no trono, um lugar celestial, governando todo mundo. O Deus que vai exercer juízo quando voltar, que vai destruir os seus inimigos, até que a terra seja o estrado dos seus pés, como diz Salmos 2. O Deus que vai governar com cetro de equidade. Esse é o Deus, esse é o juiz. Não eximimos Deus desse atributo, mas você ver esse Deus como seu Pai é algo muito mais profundo. E isso está condicionado à intimidade. A adoção é uma bênção, irmãos. É uma bênção estável, ou seja, não pode mudar. Deus não vai acordar amanhã, né? 6 horas da manhã, a hora que o galo lá do céu cantar, né? E aí ele vai olhar para a terra e vai olhar assim: ah, eu acho que aquele irmãozinho hoje ali não é meu filho mais. Acho que eu vou deixar ele numa outra categoria aqui no cantinho dos ex-filhos, ele fica ali. Não, agora aquele povo daquele lado ali não é mais filho. Quem não foi no culto domingo não é mais filho. Só vai voltar a ser filho se for na igreja. Irmãos, não existe isso. A bênção da adoção, ela é estável, ela é irreversível. Uma vez filho, sempre filho. É claro, como nós falamos da casa de paz, quarta-feira, tem os filhos que saem do aprisco, né? Jesus fala da parábola das 99 ovelhas. Tem o aprisco, tem um lugar para as ovelhas estarem, aonde o pastor cuida, aonde o pastor que é Deus, Jesus, ele nos guarda, nos protege. Mas tem ovelha que sai, vai dar umas voltas, né? Tem o filho pródigo, que pega a herança dele, vai para fora, torra tudo nas baladas da vida, depois fica sem nada.
depois vai lá, se encontra no meio dos porcos, comendo comida de porco. Mas lá naquele lugar de desprezo, de miséria, ele lembra: eu tenho um pai. Irmãos, talvez muitas pessoas estão longe, você fica o teu coração aflito. Ai Deus, mas ele está longe, ela está longe, eu queria tanto que ela estivesse aqui. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: um dia, que não seja numa situação adversa, mas quase sempre é, infelizmente. Mas um dia, eles vão lembrar que tem um pai. Nunca você perde a bênção da adoção. Talvez você possa dar uns rolê fora, mas você nunca vai perder a bênção da adoção, amém? Já deu tempo de você abrir em João 15, versículo 9, e nós vamos usar esse texto para finalizar essa noite, para você ver aonde a adoção nos leva. Jesus começa a falar assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Irmãos, aqui você tem devocional para a semana inteira. Jesus está falando que o mesmo amor que Deus Pai derramou por Cristo é o amor que Jesus derrama por nós. O mesmo amor que envolve a Trindade é o amor derramado por mim e por você. Isso é lindo. Mas vamos lá. Permaneçam no meu amor. Jesus disse: permaneçam, irmão. Ele continua: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha onde que deve estar a alegria do cristão: é no carro novo, é na casa nova, é no iPhone 14, é você conquistar A, B, C e D. Não, a alegria é que o amor de Deus está em nós e que nós obedecemos os mandamentos de Cristo. Este é o foco da nossa alegria. Aí Jesus diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. E aí Jesus continua dizendo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus servos, pelos seus escravos, pelos seus amiguinhos da escola ali, que você vai brincar só por um pouco de tempo, pelos seus colegas de trabalho, e quando você muda de trabalho você nunca mais vê aquela pessoa. Por quem Deus Pai expressou o seu amor, irmãos? Pelos seus amigos. Guarde bem isso. E aí Jesus continua dizendo: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Olha o que Jesus está falando: aquele que entrega a sua vida por seus amigos expressa amor. O maior amor foi expressado por Deus quando o próprio Deus entrega a sua vida por seus amigos. Aí Jesus está falando: olha, agora eu não vou mais chamar vocês de servos, eu não vou mais chamar vocês de meus servos. Por quê? Porque quem é servo, o que acontece? Ele não sabe o que o Senhor vai fazer. O servo fica esperando ordens, não é verdade? O Senhor naquela época, ficava na mesa e o servo ficava no cantinho lá esperando, com a cara de tacho, esperando o Senhor falar alguma coisa. Vem aqui, aí ele vinha: pega aqui, leva lá, traz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo outro. O servo vive na base da ordem. Quantas vezes nós, irmãos, como cristãos, não vivemos só na base da ordem? Não é verdade? Às vezes a nossa mentalidade é uma mentalidade de servo. Eu fico aqui esperando aí: Deus, qual que é a tua próxima ordem? O que eu vou fazer? E a gente não faz nada, fica só parado esperando.
Mas Jesus continua falando, e ele diz: em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então Jesus faz um paralelo dizendo: olha, existem aqueles que são servos. Os servos não conhecem o que o seu Senhor está falando. Mas vocês, meus discípulos, não são servos. Vocês são meus amigos. E os meus amigos ouvem tudo o que o Pai está dizendo. O amigo de Deus, ele não fica esperando a ordem de Deus. O amigo de Deus fala com ele o dia todo. O amigo de Deus ouve o que Deus está falando. E o amigo de Deus comunica o que Deus está falando. Profetizar é ouvir o que Deus está falando. Só ouve o que Deus fala quem é amigo de Deus. Amigo de Deus é intimidade. Intimidade é a bênção da adoção. Os que veem Deus apenas como o Deus juiz, é o que Jesus está falando aqui, são os que veem como o servo. O servo fica esperando apenas ordem, irmão. O servo fica lá paradinho esperando, talvez Deus vai aparecer aqui e vai fazer algo. Talvez Deus vai mudar a situação da minha família. Mas espera aí, o que Deus está falando sobre a sua família? Você acha que Deus parou de falar, irmãos? Quantos acham que Deus parou de falar? Não, o tempo dos profetas era só lá na Bíblia, lá com Jeremias, Isaías, né? Só os profetas daquela época, eles sim ouviam Deus. Hoje a gente vive aí do jeito que dá. Não, irmãos. A Bíblia diz que Deus não parou de se comunicar com os seus profetas, amém? Mas só ouve a Deus quem é amigo de Deus. Só ouve a Deus quem é filho de Deus. Quem recebeu a adoção em Cristo. E por causa da adoção, eu e você hoje somos chamados de amigos. Eu e você podemos ouvir o que Deus está falando. Por isso eu te pergunto mais uma vez, o que Deus está falando com você? O que Deus está falando sobre a sua vida? O que Deus está falando sobre a sua família? Você só vai poder ouvir o que Deus está falando se você se tornar amigo de Deus. E só se torna amigo quem recebe a revelação da adoção sobre si. Este Deus me adotou. Agora eu não sou mais servo, mas eu sou filho de Deus, como nós cantamos naquela canção. Eu não sou mais escravo, eu não estou mais escravizado no meio. Agora eu sou filho de Deus. Este Deus, ele abriu o mar, e agora eu posso passar por ele. Esse Deus derramou sobre mim um perfeito amor que me resgatou. Ele nos chamou agora, e por isso eu posso levantar os meus lábios e declarar: eu sou filho de Deus. Quantos podem declarar isso nessa noite bem forte? Declare: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Coloca a mão no teu coração, fecha o teu olho e declara: eu sou filho de Deus.